Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Voz da Vez. Hoje, 7 de maio do ano de 2024. Pontualmente, 8h32, uma boa noite para você. Sou Nilceia Parisi e tenho o privilégio da sua companhia neste tempo tão especial. Especial porque neste mês, que é o mês de maio, vamos dar o destaque para a família. 15 de maio, Dia Internacional da Família. Portanto, a nossa conversa será norteada por este assunto, que tem tudo a ver com todos nós. Não estou sozinha, absolutamente. Estou aqui com a minha parceira de jornada, querida fonoaudióloga, profissional da voz e muito mais. Chega mais, Priscila Ribeiro. Que prazer, Nil. A nossa convidada é tão especial. Eu estou me sentindo em casa e estou animadíssima para essa conversa. Uau, bora lá. E aliás tem Vamos. tudo a ver com você, Tudo. né, Pri? Tem Sim. tudo a ver com família, tem tudo a ver com a voz, tem tudo a ver comigo e com você que está aí acompanhando o Voz da Vez desta noite de terça-feira. Conversa boa, leve, sobre família, sobre música, é ela, Raquel Novaes. Chega mais. Bora lá? Bora lá, querida. Boa noite, Nilceia. Boa noite, Priscila. Arthur Mendes nos ajudando aí na técnica. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o nosso bate-papo aqui. Estou muito feliz com esse convite e na expectativa e na esperança que por dentro eu estou orando, Senhor, que seja um tempo que o Senhor possa edificar o nosso coração, né? Através da presença dele entre nós. Amém, querida, amém. É isso aí. Então eu já convido você que está no nosso chat, que vá compartilhando o link desta noite, desse momento tão gostoso lá, youtube.com/Editora Ultimato, que tem nos apoiado neste trabalho aqui do Voz da Vez. E aí, antes de nós começarmos a nossa conversa propriamente dita, esse papo gostoso que a gente está nessa expectativa de conhecer um pouquinho mais a Raquel Novaes, ou a Raquel, mulher, mãe, esposa, gente boa, que eu sei que ela é, menina criada nas coisas de Deus. Nós não podemos esquecer desse tempo que estamos vivendo no nosso país, catástrofe mesmo, chuva, enchente, perda de moradias, plantações, animais, vidas, quanta gente perdendo até a esperança no sul do nosso país. Estamos assistindo nessa tarde, eu acompanhando um pouco mais de perto as notícias e sabendo de mais de 90 mortos, mais de 130 desaparecidos, e a gente vai se identificando, né, com essas famílias, vamos tentando nos colocar no lugar dessas pessoas. Olha, cerca de 48 mil desabrigados, 150 mil desalojados. Então, eu ainda conversando com meu amado nessa tarde, eu falei, acho que uma das grandes preocupações é onde colocar essas pessoas, como cuidar de cada um deles e depois como trocar as roupas molhadas, alimentá-los, enfim. A gente precisa pensar sobre isso, precisamos orar, colocar essas vidas diante de Deus e também nos movimentarmos em prol deles. A gente tem aqui um vídeo do pastor Daniel Alves, da Igreja Presbiteriana de Canoas. Vamos conferir. Olá, pessoal. Sou o pastor Daniel Alves, aqui da Igreja Presbiteriana de Canoas. Vocês têm acompanhado os noticiários. De fato, a situação aqui no Rio Grande do Sul é extremamente difícil. Temos visto muitas pessoas tiveram suas casas destruídas, estão debaixo d'água. Muitas pessoas estão alojadas aqui, inclusive na igreja. Estamos dando apoio às pessoas, comprando materiais e ajudando as pessoas nas suas necessidades básicas, porque nesse momento ainda estamos com ações de busca e salvamento. Essas pessoas que são resgatadas precisam de um lugar para ficar e nós temos procurado dar esse apoio aqui através da igreja. Depois, essas pessoas vão precisar reconstruir suas vidas e aí nós vamos continuar ajudando. Mas nesse momento eu queria agradecer a várias igrejas, pessoas de todo o Brasil que têm nos apoiado, contribuído. Deus seja louvado pela sua vida. Continue orando por nós, porque ainda vamos ter que enfrentar isso por um bom tempo. Que Deus os abençoe.
há momentos tão tristes, tão que nos choca, né, que nos impacta, as fake news têm sido uma realidade, né? As pessoas desestimulando o voluntariado, as contribuições. Não acredite nisso, invista. Vá lá nesse Pix que a gente colocou aí, né, da IP canoas@ipb.org.br, contribua. Também você pode contribuir com a Aliança Evangélica, pix@aliancaevangelica.org.br. Se você fizer a sua contribuição através da Aliança Evangélica, tenha o cuidado de, vamos supor que você contribua com R$ 20, aí você põe 18 centavos. Se for R$ 10, 50, R$ 100, sempre tendo cuidado de pôr 18 centavos, que é uma forma de identificar a sua contribuição para com a campanha de abençoar mesmo o povo do sul do nosso país, que ainda viverão ainda alguns dias de chuva, o solo está muito encharcado, vai demorar um tempo para essa água baixar, e principalmente para toda aquela região se refazer, retomar a vida. Então, que você coloque esse povo em oração. Nós estamos aqui no mês falando de família, vamos falar como família brasileira, como família de Deus, colocá-los em oração e arregaçarmos as nossas mangas e de alguma forma contribuirmos, porque cremos no Deus misericordioso, no Deus de amor, de graça, que está permitindo, que está agindo ali no sul do país. Muitas coisas nós não entendemos, mas nós sabemos que Ele é Deus, é soberano, é misericordioso e vai mudar esse quadro em nome do Senhor Jesus Cristo. Bora lá, minhas queridas. Raquel, Priscila, e você que já está aqui no chat. Gente, bora lá. Eu tenho esse hábito de dizer bora lá, porque eu quero muito que venha junto comigo. Aliás, Raquel, eu sou uma vovó de 6 netos. 3 deles moram no norte do Brasil. Nosso filho André é pastor da Igreja Presbiteriana de Castanhal, no Pará. E ali, eles falam, bora. Eu Bora lá. peguei isso. E o meu netinho do meio lá, o Timóteo, você fala, ele tem 3 aninhos, né? E você fala assim para ele, 4 aninhos. Você fala assim, é muita gente, sabe? Eu erro aqui nas contas das crianças aqui da idade da turminha, e eu falo assim, Tim, vamos com a vovó? Bora? Bora, vovó? Então, assim, é muito gostoso ouvir esse som do paraense. E eu quero aqui saber aqui, olha, Juraceia Ferreira está conosco, Noemi Caliste também, olha, Raquel Bênção, poderosa do céu. É a turma da Raquel, né? Queridos, Ministério Infantil Shekinah, Sayonara, é isso? Sayonara? Volta lá, Arthur, por favor. A Raquel já sabe. Sayonara Nunes, boa noite. Raquel é bênção do Senhor. Quem mais? Zuelete Moreira também conosco. Boa noite a todos. Noemi, Sayonara. O pessoal da Editora Ultimato que nos apoia também está conosco. Cleidinha, Julie Magalhães, Pri maravilhosa, a turma da Pri está com a gente também, e quantos virão nesse tempinho, e mesmo depois, você compartilhando aí o link do Voz da Vez, mesmo depois você poderá acompanhar o podcast. Pri, com você, vai lá. Raquel, eu queria muito saber como, quando que a música te visita, a prática do instrumento musical, assim como a vocal, te visitam. Começaram a visitar você. Queria muito entender também, porque você é uma das cantoras que me passa muita disciplina. Você me parece ser muito zelosa. Na maneira como você canta, a gente consegue perceber uma série de atenções e de cuidados. Isso também é uma realidade? Você é alguém que faz da sua voz um lugar de aprimoramento, de cuidado, de refinamento constante? Então, por favor, me fala da trajetória, como tudo começa. E como é que você se comporta com esse instrumento vocal. Vamos lá. Bom, a música entrou muito cedo na minha vida, porque a minha mãe era professora de piano, ela foi nossa professora, primeira professora de piano. Meu pai morreu muito cedo, ele tinha só 29 anos, e foi uma tragédia, foi um acidente de helicóptero. A hélice do helicóptero pegou um fio de alta tensão, houve uma grande descarga elétrica e todos na aeronave faleceram naquele dia. Minha mãe tinha só 26 anos, já tinha o Matheus, a Carol, eu,
que era mais novinha, tinha pouco menos de 2 anos de idade, e a minha mãe estava grávida de 7 meses da minha irmã Camila, então foi um momento muito difícil, 26 anos, 4 filhos, sem profissão. Mas o meu pai, ele era um apaixonado por música clássica. Eu me lembro da gente brincando com os LPs, uma coleção enorme de LPs, dos grandes autores da música clássica, e a minha mãe fez conservatório, então nesse período ela começou a dar aulas de piano na nossa casa, e eu lembro que ela foi a primeira que ela chamava filho por filho, colocava no colo e começava a ensinar as primeiras músicas, assim. Eu me lembro de alguns momentos do meu irmão mais velho, por ser mais velho, ele estava mais adiantado no livro das musiquinhas lá, e eu me lembro às vezes ele tocando alguma coisa, e eu tô com o piano aqui, né? Dá demais. Eu lembro do Matheus tocando alguma coisa lá na sala, e minha mãe lá da cozinha, ela gritava mi bemol, porque ela ouvia que ele tinha dado mi natural e era mi bemol. Então a gente cresceu nesse ambiente. A minha mãe era regente do coral, então eu também tenho essa lembrança assim, de muitas vezes ela estar ali regendo o coral, ensaiando o coral, e a gente dormindo nos bancos da igreja, ficando até mais tarde na igreja por conta disso. E aí quando eu tinha assim 9 anos de idade, eu já entrei para o conjunto, na época se chamava-se Conjunto de Louvor da Igreja Presbiteriana de Casa Branca, a cidade onde nós nascemos, né, crescemos. E depois, um pouco mais adiante, eu estava na faculdade de psicologia, primeiro ano da faculdade de psicologia. Eu me lembro do professor dando aula de psicologia geral, ele estava falando qualquer coisa e na minha mente começou a vir isso aqui, ó. Durante a aula. Errei a nota. Eu sei que eu falei, uau, isso dá uma música, né? Corri, comecei a anotar, e aí surgiu a canção Tu é a Glória, que foi a canção que ficou muito conhecida na época, nosso primeiro disco com a nossa igreja. E naquele ano que tudo isso aconteceu, que veio essa canção, eu me lembro de falar para os meus tios que nos ajudavam, nessa época meus tios que pagavam a nossa faculdade, minha faculdade de psicologia, eu lembro de falar assim, olha, psicologia é muito legal, mas eu quero viver da música, eu quero viver da música para Deus, eu quero viver da adoração, eu quero que a minha vida seja útil nas mãos de Deus nessa questão da adoração. Eu me lembro do meu tio falar assim, então vai até o final do ano, aí a gente tranca a faculdade e vai procurar uma faculdade de música. E foi exatamente o que a gente fez. Tranquei a faculdade e aí fui para São Paulo. Na época já não tinha mais vestibular para a faculdade de música, então eu entrei na ULM, que hoje tem até um outro nome. Universidade Livre de Música Tom Jobim na época, e aí me formei em canto popular. Foi assim. Então eu tenho esse estudo técnico, voltando agora para a terceira pergunta, né? Da parte vocal, pela formação em canto popular, pela ULM. Mas, Priscila, eu preciso melhorar muito. Pronto, eu ó, tenho consciência, já. assim, do quanto eu preciso melhorar, assim, inclusive na disciplina. Eu sou uma pessoa que eu realmente não sou muito do gelado. Se eu vou cantar, eu não tomo gelado. Eu sei que eu não posso tomar coisas, né, derivados do leite e tudo mais. Eu sempre faço um aquecimento vocal. Muitas vezes eu faço desaquecimento vocal, mas eu sei que eu preciso melhorar demais. Então, ajuda nós aí, Priscila. Vai ser um privilégio, porque Raquel, porque você já se destaca por, além da singularidade que cada um de nós cantor traz, mas você tem elementos que são muito diferentes da maioria das vozes que eu ouço aqui no nosso país. Então você já traz elementos muito peculiares, muito únicos, para além da sua unicidade, e eu tenho certeza que um trabalho bem direcionado vai destacar ainda mais o que já está lindo demais de ouvir. E eu estou aqui, eu já me ofereci. Estou aqui. Aê. Olha aqui, vocês sabem, olha, Raquel, eu aqui fui, e eu pulei um pouquinho o nosso caminho, por isso que eu peguei assim, peguei a Pri meio de surpresa, mas ela fez uma questão aí com você, que era isso mesmo que nós queríamos conversar, claro, sobre a sua parte vocal, mas a gente... E aí você falou mesmo, né, sendo criada na casa de Deus, todo o cuidado do Senhor através da sua mãe, né, sua vida, os seus irmãos. E aí, como ela falou assim, eu estava pesquisando, querendo conhecer um pouquinho melhor a Raquel. Você fez aniversário mês passado, é isso, Raquel? Verdade, eu fiz. 45, é isso? 45. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, querida. Obrigada. Que dê anos de vida com Ele, na presença dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, também vi que você está casada com esse homem tão especial que o Senhor colocou no seu caminho há uns 22, 23 anos, é isso, Raquel?
23 anos. 23 anos. Olha a foto dos dois. E desse casamento, o Senhor presenteou vocês com 2 filhotes, que é a Bia e o Samuel, né? Isso. E aí, que lindinhos. E você sabe que quando eu fui olhando assim, eu falei, eu lembro que eu vi um vídeo da Raquel, tão bonitinhos na praia. Arthur, põe pra gente, por favor. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Eu sei, ele é Jesus. Raquel, isso é Ubatuba? Ubatuba. Praia do Félix. Que ambiente, ó, a carinha de vocês. Eu quero aqui dar o destaque das pessoas, ou às pessoas que estão conosco, nos acompanhando. Olha, faltam 10 minutos para as 9 horas desta noite de terça-feira, aqui no Voz da Vez, o privilégio de Raquel Novaes conosco. Olha, eu vou, sayonara mesmo, né? Porque a gente ia falar sayonara. É pessoal da sua igreja? Na verdade, se é a sayonara que eu estou pensando, ela é da PIB de Santo André. Eu acho que é isso. Tá. Olha, Noemi também conosco, dizendo, família linda do Senhor, querida, olha que gostoso ler essas coisas, esses recadinhos. Pessoal da editora Ultimato, querendo, falando para o pessoal compartilhar o link do Voz da Vez, para que as pessoas possam acompanhar. Marcos Bom Tempo, que é da Ultimato, está conosco aqui, pessoal participando, nos ajudando. Olha, quando a Priscila mencionou, fez a pergunta sobre o seu início, e aí você mencionou pastor, você não mencionou o Adhemar de Campos, mas você cantou um trechinho da música. Nós temos esse vídeo aí, tá com a gente aí, Arthur, ou não, que o pastor Adhemar de Campos, não sei se a gente deixou reservadinho, senão a Raquel toca um pouquinho mais a canção, que ela ficou bem conhecida, né, Raquel? Que ele pôs, não, eu tinha reservado. Toca para a gente um pouquinho, Raquel, canção que você cantou lá na Comunidade da Graça, aqui em São Paulo, né, aqui na Zona Leste, por favor. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, ele então virá. E ele vem para te salvar, ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, ele vem para te salvar. Linda, linda canção. É linda essa música. E aí, você sabe que também falando de Adhemar de Campos, a gente lembra também do Ronaldo Bezerra, não é, Raquel? Que você também gravou com ele, cantou com ele. O que foi? Você tem aí não, né? Dos Sondas, né? Os Sondas. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti. É linda essa música, né? Confia ao Senhor, o
coro para a gente lembrar, diz assim: sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. É difícil cantar na frente de uma fonoaudióloga que deve estar avaliando, analisando tudo que eu estou fazendo. De jeito nenhum. Ai, ai, Relaxe, ai. fique em paz, que eu estou cantando com você, eu estou viajando pronto. aqui. Que delícia! Pri, pergunta para ela sobre as composições, por favor. Então, Raquel, eu canto e componho. O meu processo é... eu quero te falar de um monte de coisa quando a gente puder ter esse papo. Vamos sim. E no meu processo há um mergulhar diferente das preparações que eu tenho, por exemplo, para falar para a igreja sobre algum assunto. O processo da composição, ele me invade de um jeito diferente. Como é que o processo da composição te invade, Raquel? Quando eu vou ouvindo suas canções, a impressão que eu tenho é que algumas delas são entregues nas tuas mãos, outras canções me parecem, de fato, ser uma experiência, e outras canções parecem ser um grande desejo de viver tudo aquilo. Como é que a composição te visita, Raquel? Olha, eu fiquei curiosa para saber como que a composição te visita. Vou falar da minha. Eu já vivi situações muito variadas, Priscila. Já aconteceu exatamente assim como você disse. Parece que Deus... A gente só faz um download, né? A música bem pronta, Exato. parece que ela já existia. E a gente toca pela primeira vez do começo ao fim, aquilo fica registrado, você só vai repetindo, porque parece que já existia. Mas existem processos de composição que são diferentes. Por exemplo, eu tenho uma canção que essa semana, inclusive, a gente vai publicar e falar um pouquinho sobre ela, que é uma oração pelos meus filhos. O nome da canção é Meus Filhos São Teus. É uma música que não foi assim, um download. Eu lendo um livro, Elizabeth George fala, Mãe Segundo o Coração de Deus, ela fala que nós podemos amar os nossos filhos de diversas maneiras, mas a principal forma como nós devemos amar os nossos filhos é orando por eles. Então eu fui lá e escrevi uma oração, aquilo que eu desejo para os meus filhos, eu coloquei no papel e depois eu fui para o piano e a melodia veio. Não foi uma coisa difícil, foi uma coisa que fluiu naturalmente, mas não foi pronto, foi um processo que eu fiz uma oração primeiro e depois aquilo virou canção. Aconteceu momentos de vir, por exemplo, a melodia primeiro, como foi o caso de Tu é a Glória, como foi o caso de uma canção chamada Adorado, que primeiro veio a melodia, normalmente em momentos de culto, quando o pastor vai ministrar um pouco antes, orando, fazendo aquele fundinho musical, muitas vezes já me vieram melodias nesses momentos, e aí depois eu penso numa letra, às vezes é uma palavra ministrada, aquilo cai no meu coração e eu quero cantar sobre aquilo, então eu vou ler textos sobre aquilo. A gente tem uma experiência interessante, em 2004, na nossa igreja, nós gravamos um CD chamado Aviva, que é um CD temático, não é um CD comercial de jeito nenhum, ele é tipo uma cantata, tem narrações no meio, mas foi um CD que Deus me deu as canções em uma semana, todas as canções, e todas com esse tema de avivamento. Então eu fui para Joel, fui estudar sobre avivamento, e as canções foram vindo, e a história vai sendo contada, o que aquele povo viveu, né? Até o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Então, toca um pouquinho para nós, pode tocar um trechinho dessa cantata, você lembra de um trechinho, pode, fica à vontade. O tema, né? A música tema do CD, porque acontece toda a história narrada com os textos bíblicos e tudo mais, e depois tem 3 canções, uma é uma palavra profética para o nosso país, Brasil, para voltar e adorar o Senhor, tem outra que fala sobre santidade, que também começa assim: quem subirá ao monte do Senhor, Salmo 24, eu estou acelerando. Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, este estará diante do Rei. Então santifica-me, purifica-me, eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença. Essa é uma das canções. Tem uma outra que o tema da canção seria o coro.
nome da música é Aviva. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. E a letra fala: ouve, Senhor, o clamor do teu povo, vem sobre nós com poder, vem operar santidade e justiça, porque a gente foi estudar e entender que avivamento sempre foi consequência de um voltar para as escrituras, de confissão de pecados, de arrependimento, de mudança de vida, né? Isso é avivamento. Então, foi um momento muito especial, mas essa foi uma experiência única, né? E ao longo dos anos, o Senhor tem nos dado canções. Nesse último projeto que a gente gravou com a Muzile, tem uma canção que foi fruto de uma amiga, de uma amizade, e essa minha amiga adoeceu, teve um câncer, e a gente foi acompanhando todo esse processo, e aí surgiu a canção Comigo Estás, que fala dessa presença de Deus mesmo atravessando momentos difíceis, que era a minha oração por ela, né? E aí surgiu a canção. Então, comigo é assim que a composição me visita. Achei chique desse jeito. É isso que eu Não estou aqui posso perder a pensando. poesia. Olha só, porque exatamente quem conhece a Deus e vai buscando a presença de Deus, querendo estar cada vez mais pertinho dele, no dia a dia, né? Quando o salmista diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E aí, quem tem esse dom, né, da composição, da canção, só pode ser fruto, né, de lábios que confessam o Senhor. Então, que bom ouvir você falar que como é que acontecem, né? Respondendo aí para Priscila, como é que acontecem as suas composições, né? É o Senhor falando com você, é você lendo a palavra de Deus, e isso acontece com o escritor, quem vai escreve um livro ou um poema, é fruto desse trabalho do próprio Deus na nossa vida e aí na sua vida. E aí eu queria muito que você mencionou seus filhos, você disse 23 anos de casamento, vocês demoraram um pouquinho para ter esses filhotes, não é? Compartilha um pouquinho sobre esse período, por favor, Raquel. Então, Lucéia, como eu falei para você, meu pai faleceu, minha mãe já tinha 4 filhos, né? E depois disso, ela ainda teve um segundo casamento, teve mais um filho, mas não deu certo, aí ela ficou sozinha, tá sozinha até hoje com o Senhor, né? O Senhor é o marido da minha mãe. Mas eu sempre achei que eu fosse engravidar muito rápido, eu tinha esse sentimento de que no dia que a gente decidisse, ia acontecer, e foi diferente. O Senhor nos colocou num período de espera mesmo. Eu tive endometriose, mas eu não sabia que eu tinha endometriose, então eu não engravidava por causa da endometriose, e o Marcelo também tinha um problema. Então, primeiro a gente diagnosticou o Marcelo, aí ele passou por cirurgia, a gente achou que agora ia dar certo, e no fim não foi assim. Foi aí que eu acabei descobrindo a endometriose, precisei passar por cirurgia também, e me lembro do médico depois dessa cirurgia, depois de mais 6 meses, onde eu tomava injeções na minha barriga, injeções que induziram a menopausa, tudo para fazer uma complementação à cirurgia, né? Eu lembro dele falando assim: agora vocês têm de 4 a 6 meses para tentar naturalmente. E no primeiro mês o Senhor nos deu a Beatriz. E Beatriz significa aquela que abençoa e faz as pessoas felizes. E quando a Bia tinha 2 anos e meio, eu lembro que eu estava na cama com ela, esperando ela pegar no sono, e naquele dia eu coloquei as mãos mais uma vez assim no meu ventre e falei: Senhor, eu consagro ao Senhor mais uma vez o meu ventre. Se o Senhor quiser nos dar mais um filho, se o Senhor quiser nos dar um menino, eu falei para Deus assim: eu me sentiria muito honrada de poder criar um homem de Deus, um homem para o Senhor. E o Senhor nos deu Samuel. Eu lembro que foi a Bia que um dia chegou e falou assim: mamãe, o Samuel tá na sua barriga. Eu nem sabia que estava grávida. Então foi uma experiência muito bonita. Mas eu quero compartilhar, né, que nesse período de espera, Nilceia, como Deus tratou o nosso coração. E a gente aprendeu que quando Deus não muda uma situação é porque Ele quer mudar o nosso coração. E parece que houve um alinhamento, sabe? Aquela coisa de você fazer do Senhor o seu tesouro. Entender que não era o bebê que ia completar, que ia satisfazer, que ia me fazer feliz. Na verdade, a alegria já estava em Jesus. Precisava haver esse alinhamento, né? Eu acredito que quando isso foi alinhado, o Senhor nos deu. Um dos textos que nos ajudou muito nesse período foi Salmo 73, verso 25. Asaf escreve: a quem tenho eu no céu senão a ti?
E na terra não há nada que eu desejo além de ti. Então, esse lugar de superioridade absoluta que Jesus precisa ocupar no nosso coração. Alguém já escreveu, eu acho que é Richard Baxter, que escreve sobre prazer em Deus. Ele fala que quando nós temos o nosso prazer em Deus, é como se Deus tivesse mais liberdade, entre aspas, de nos presentear com coisas. Porque ele sabe que o prazer está alinhado, está nele, né? E quantas vezes a gente tem prazer nas coisas, às vezes essas coisas Deus mesmo impede de que a gente receba, porque aquilo vai tirar o foco dele, né? Então, nossa adoração será melhor quando o nosso prazer em Deus estiver no seu ato. Amém. Ô, Pri, eu estou ouvindo ela aqui e eu sei que ela compôs. Ela já mencionou, quando ela estava falando sobre composição, ela compôs uma canção para os filhos, né? Você não cantou um trechinho, cantou? Não chegou a cantar, né? Agora, não, ainda não. Um trechinho dessa canção que você fez aí para esses seus filhotes. Se já puder, né? Que vai ser lançada. Não, essa já foi gravada. Ah, já. ok. Já. É uma oração, né? A música diz: herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Amém. Linda. Lindo. Que delícia ouvir. Raquel Novaes, olha aqui, Priscila, quanta gente está conosco. Ruth Longuinho, boa noite, um abraço de Águas Claras, Distrito Federal. Sayonara Nunes, a família de Raquel tem me abençoado por demais nas lives às segundas-feiras. É isso mesmo, você que está aqui conosco, se você não sabe, toda segunda-feira, às 9h, tá lá a Raquel com o Marcelo, e é um tempo muito bonito de louvor, de adoração e de pensar sobre as coisas de Deus. Eles também reservam uns minutinhos para meditar nas escrituras sagradas. É um tempo de verdade abençoador. A Solange também, acho que Solange Viveiros está conosco, não está, Arthur? Eu acho que eu vi um recadinho dela aqui, também está com a gente, que é uma querida, uma irmã da Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga. Olha lá, que bênção esse trio, muito bom conhecer um pouco mais da Raquel, grande beijo para vocês, obrigada. Sou Solange, é da Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga, que também estão numa campanha, num tempo muito bom para arrecadar material, roupas, material de higiene para enviar para o Rio Grande do Sul. A Solange e toda a sua equipe lá com diáconos e presbíteros estão em movimento. Márcio de Oliveira está conosco, volta um pouquinho, Arthur, por favor. Márcio, querido, da Igreja Presbiteriana da Moca, uma boa noite para você também, obrigada aí pelo carinho. Edna Simões, boa noite. Quanta gente bonita que está nos dando o privilégio da companhia aqui no Voz da Vez, que é a Raquel Novaes essa noite, pela graça do nosso Senhor. Pri, fala, quer falar algo para esta mulher? Ai, sempre. Raquel, a primeira vez que eu ouvi você e vi você foi cantando Ele Vem Para Te Salvar, na parceria com Ademar de Campos. Mas, lendo a seu respeito, Sonda-me, aliás, Tu Me Sonda, aliás, Tu Sondas, do Ronaldo Bezerra, foi lançada antes, é isso? Só para eu alinhar aqui a minha fala. Menina, Tu Sondas vem... Pois é, eu tentei também entender o processo, mas te conheci, é porque são muitas informações. Eu consultando, vi que eram mais de 64 músicas cantadas por você,
conhecidas, né, que as pessoas têm acesso, fora as que você ainda não compartilhou conosco, então eu fui tentar fazer uma linha do tempo, mas o importante a reforçar aqui é que eu te ouvi cantando Ele Vem Para Te Salvar, e eu me lembro que a sua voz me chamou muito a atenção. O mais interessante, e eu já era professora de canto, eu não era ainda fonoaudióloga. E ao te ouvir, Raquel, eu fui invadida por uma sensação, eu não sei se eu vou conseguir descrever, eu vou tentar ser um pouco poética, mas a sensação que eu tinha é como se águas limpas perpassassem pelo meu coração. Eu tinha uma sensação de rio que flui, sabe? Aquela voz que parece que vai levar tudo e deixar tudo no lugar, o que precisa ficar. Eu percebi algo tão lindo ali. É como se a gente pudesse ver o teu coração. Puxa E vida. aí, demais. E eu ainda vou te conhecer, porque agora tu é minha melhor amiga, não é para sempre. Pronto. E aí, Ô, Raquel, deixa eu só fazer um parêntese. Sabe onde está esta mulher, Raquel? Ela está em Fortaleza. Tá ruim, né? Fortaleza. Tá num lugar ruim. Aliás, tá como você, tá na praia, tá bom? Tá bom para vocês? Desculpa que eu tô aqui em São Paulo, tá? Tô na capital, tudo bem entre nós. Mas continua, Pri, por favor. Exatamente. Ó, a Elisa Araújo, que está aí aparecendo com um recadinho, é uma das grandes intérpretes que eu também amo ouvir, que canta Ele Vem Para Te Salvar. Eu adoro preparar a Elis e ouvi-la cantando o teu repertório é muito especial. Daí, Raquel, a pergunta é, a tua visibilidade chegou com esse dueto com Adhemar de Campos ou não? Porque eu me lembro de você nesse momento. E eu queria muito que você falasse também da tua parceria com Paulo César Baruch. Coincidentemente, como eu te falei no papo inicial, cantei sua canção recentemente na Páscoa. Era uma canção que eu não conhecia, mas achei maravilhosa. Então, por favor, me fala da sua parceria com a Adhemar, se realmente abre esse caminho de maior visibilidade para o seu ministério. E me fale dos seus amigos parceiros aí de caminhada e de fé. Bom, o pastor Adhemar, eu preciso que todos saibam que ele é meu pastor também, né? Não só meu parceiro aí nas canções, mas o pastor Adhemar foi um presente de Deus na minha vida. Muito antes de eu vir morar em Ubatuba, eu estava morando em Mogi Guaçu, Mojimirim, naquela região ali, e eu me lembro que eu fazia parte de uma banda da nossa igreja, a gente ministrou num evento em São Paulo, a parte da manhã a gente que fez o louvor, e à tarde o pastor Adhemar foi ministrar. E conforme ele foi ministrando, era a primeira vez que eu vi o Adhemar ao vivo, eu já conhecia as canções, eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, isso há muitos anos atrás, acho que eu tinha 16 ou 17 anos. Eu falei, Senhor, que coisa linda, Pai, se for da tua vontade, me coloca perto desse homem para eu poder aprender com ele. Dava para perceber que ele tinha muito conhecimento nessa área da adoração, a forma como ele ministrava, a autoridade com que ele ministrava. E eu fiz essa oração assim, meio, sabe quando você faz oração meio sem nem pensar direito, né? E poucos anos depois, 5 anos depois, 6 anos depois, eu estava entrando na igreja para me casar e quem estava no púlpito para fazer o meu casamento era o pastor Adhemar de Campos, ao lado do meu pastor aqui, né, de Ubatuba, pastor Virgílio. Então foi uma surpresa muito boa, desde aquela época a gente vem se conhecendo e ele sempre nos cobrindo, nos orientando. O pastor Adhemar é uma das pessoas que mais nos ensinou a respeito de cantar a palavra de Deus. Se a gente tem esse zelo por cantar a palavra, a gente aprendeu isso com o pastor Adhemar. O nosso ministério, ele tem já, agora ano que vem, vai completar 25 anos, desde o primeiro disco que a gente lançou, que tem Tu é a Glória, né? Tu é a Glória ficou 3 meses em primeiro lugar, na principal rádio de São Paulo na época, mas quando nós gravamos Ele Vem Para Te Salvar, que já foi 2007, Rocha Eterna, primeiro CD 2000, depois 2003, 2004, 2005, gravamos mais alguns discos com a nossa igreja, e depois 2007 teve essa participação nos 30 anos de ministério do pastor Adhemar, e realmente essa canção, Ele Vem Para Te Salvar, foi uma das canções que mais alcançou vidas, né, desse projeto de 30 anos, e realmente nesse período teve um alargamento muito grande das fronteiras do nosso ministério. E desde então a gente vem, inclusive eu gostaria de citar que quem produziu esse DVD dos 30 anos do pastor Adhemar, na época era a Aliança, mas que é a Muzile hoje, que é a minha gravadora. A gente já está no segundo projeto com a Muzile, então desde aquela época, a gente se conheceu naquela época, né, o Ricardo Carreiras, e eu também conheci o Baruch naquela gravação. Se vocês prestarem atenção, eu estou no backing,
junto com o Baruch. Eu, Baruch, Olha. o Marlon, que é do Rio de Janeiro, e mais uma outra Sim. moça chamada Raquel Rodrigues. Nós 4 fizemos Sim. os backs. Então, naquele período, eu conheci o Baruch pessoalmente e ficou uma amizade muito gostosa. Depois de um tempo, ele gravou Tua Graça Me Basta, que é uma canção do meu esposo, e agora, recentemente, ele produziu toda a parte de produção musical do primeiro projeto com a Muzile foi feita pelo Baruch, e ele cantou O Amor de Deus com a Gente, que é uma canção, Priscila, composta pelo meu esposo, Marcelo Novaes. Uau! Olha lá. Ai, que linda. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Linda canção, linda. A gente Raquel. precisa trazer o Baruch aqui, o Voz da Vez, para ele falar dessa mulher que cantou com ele. Olha que delícia! Como uma querida escreveu aqui no chat, ouviríamos a noite inteira, Raquel Novaes. De fato.
Paulo De César fato, Baruch, tanta gente boa, porque a gente comprometida com a palavra do Senhor. exato. Raquel, você é uma preciosidade. Ah, imagina. Você é uma preciosidade. Que bênção ouvir você, ver você. Olha aqui, Josane dizendo a voz como instrumento da palavra. Deus continua abençoando, guiando. Amém, amém. Amém. E olha, você sabe que aí, ouvindo essa canção e vendo o seu jeitinho de cantar, de tocar o piano, que você. Eu falei para eles aqui, olha, ela vem com o piano dela, porque ela não sabe falar sem estar no piano dela, tocando, faz parte da Raquel esse piano. Mas sabe o que é que faz parte da Raquel? O Marcelo. O seu amado, como ele é importante. Toda vez que eu vejo, por exemplo, esse que a gente acabou de ver você tocando e cantando com o Baruch, ele está ali atrás, tocando o violão, né? E tantas outras situações, eu vejo que ele vai com você, ele é o Sim. cara que te acompanha, que te abençoa. Olha lá, vamos ver se a gente consegue ver o Marcelo. Ele está sempre com você, sempre no violão, e é seu parceiro nas lives. Sim. Eu não sabia, ele é compositor dessa Eu música. também É não isso, sabia. Raquel? Dessa música e dessa última, nosso mais recente lançamento, que é Mil Motivos, que a gente gravou com a parceria do Fernandinho, também é composição do Marcelo. Ele é um grande Verdade. Bacana. compositor. Olha, E eu Muito queria bom dizer, mesmo. aproveitando, Nilceia, que você tocou nesse assunto, porque no olha ele nosso lá, ele ministério lá. o meu nome aparece muito mais, né? É Raquel, mas o Marcelo é que é o cabeça disso aqui, sabe? Ele que sempre me incentivou, que sempre falou, vai, Kel, vai. Inclusive tem uma canção que ele compôs pensando em mim, que fala sobre ser luzeiro, sabe? O coro da música fala, não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor, quero ser tua luz, Olha quero ele lá. ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Então, eu agradeço a Deus pelo meu esposo. Eu acho que se eu não tivesse casado com o Marcelo, talvez a gente não tivesse esse ministério, porque ele que sempre incentivou e acreditou e fez a coisa acontecer, sabe? Eu louvo a Deus Que por ele. bênção, que bem. Amém. Assim, meu coração foi aquecendo ouvindo essa canção que é tão linda, mas aí ele lá no fundo tocando, está com os instrumentistas, aí eu lembrei que você falou que é a composição dele, e eu já Sim. tinha aqui pensado em falar para você, Raquel, em meio a tantos convites, congressos, encontro de mulheres, as lives, como que você administra isso, o estar com o seu amado e estar com os seus filhotes. A gente está falando aqui de família, né? Que antes de você ser quem você tem uma família por trás, né? Nos bastidores, você tem um povo aí que te sustenta, que te mantém em oração, que te apoia, que ama, que vê em você o Senhor que criou e lhe deu todos esses dons e talentos. Fala um pouquinho aí dessa sua família. Bom, eu louvo a Deus pela minha família. Nossa, eu sou eternamente grata por eles, pelos nossos filhos, né? Presente de Deus. Mas a gente entende, Nilceia, que nosso primeiro ministério é a nossa casa. Então, eu tenho o privilégio de, quando saio para viajar, estar com o meu esposo, né? É muito raro eu sair para viajar sem ele. Às vezes, quando tem uma conferência que é só de mulheres, que vai ser sem banda, que é uma coisa mais intimista, piano e voz, então eu levo uma amiga, já levei a Bia algumas vezes comigo, mas na esmagadora maioria das vezes o Marcelo está comigo, então isso é um grande privilégio, me sinto cuidada, protegida, e ele é o líder, né? Agora, com os nossos filhos, a gente adotou uma postura que é a seguinte, nós não viajamos todo final de semana. Hoje eu estava escrevendo um texto, porque eu pretendo compartilhar um pouco sobre isso nessa semana, que é a Semana das Mães, né? Porque foi uma crise que eu vivi em alguns momentos, porque pelo fato de ser mãe e de priorizar essa coisa da maternidade, a atenção que eles precisam ter, meu ministério, minha carreira, ela foi ficando meio em segundo plano. E algumas vezes eu pensava assim, puxa, me sinto tão produtiva. Se eu pudesse ter 8 horas dentro do escritório, eu ia produzir tanto, mas estou aqui cuidando de filhos. E na hora, o Espírito Santo parece que me fazia lembrar, você está cuidando do seu maior patrimônio. Eles são seus principais discípulos. E meu coração se aquietava de novo e vamos lá, e vamos continuar. Eu sei que vai ter um tempo que eu vou poder me dedicar muito mais à minha profissão, à minha carreira, ao meu ministério. Mas hoje, eles são prioridade. Então, como a gente faz essa agenda, que é sim, muitos convites, graças a Deus tem sido assim. A gente abre a agenda
em agosto para o ano que vem, em pouco tempo a gente fecha a agenda. Então, assim, em menos de um mês a gente já fecha a agenda do ano todo, porque são muitos convites, mas eu não viajo todo final de semana. Então, o primeiro final de semana eu estou ministrando na minha igreja, no segundo final de semana, se tem viagem, o terceiro e o quarto eu vou estar em casa. Porque a gente entende que esse momento que os nossos filhos estão vivendo, que é a adolescência, é quando eles mais precisam do nosso exemplo, da nossa presença, de estarem aliançados com a nossa igreja, de terem raízes na nossa igreja. Então, a gente não abre mão disso. E fica aqui meu compartilhar, porque às vezes nós, mães, somos atacadas por essa ideia de que você podia estar fazendo tanta coisa, a sua carreira, a sua profissão. Mas não, meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor, se você tem esse privilégio, se você pode, porque eu sei que tem mães que não têm essa opção, elas têm que sair para trabalhar, mas se você pode, dedique-se o máximo que você puder aos seus filhos, porque lá na frente você vai colher os frutos disso. Amém, amém. Raquel, a produção musical também é assinada por ele. Como é que funciona esse processo da produção musical, do próprio arranjo vocal? Eu pude perceber isso com mais atenção no Amor de Deus, porque foi uma música que eu tive que trabalhar e fazer o arranjo. Porque fui eu que trabalhei o arranjo com o back vocal. Enfim, quem é que faz esse preparo? Normalmente é quem está fazendo a direção musical. Então, são dois projetos diferentes. O Amor de Deus é do primeiro projeto com a Muzile, que o produtor musical foi o Baruch. Então, normalmente, as pessoas vão para o estúdio num dia de gravação e ali os próprios cantores vão fazendo o arranjo com a direção do Baruch, com certeza. Nesse segundo projeto, quem fez a direção musical e a produção musical foi o Ananiel Eduardo, que é um grande produtor também. Inclusive, nessa música Mil Motivos, aquele trechinho, Graças Dou, que seria o coro da canção, foi algo que o Ananiel sugeriu para acrescentar na canção. Então, naquele dia, eu e o Ananiel desenvolvemos esse coro. O Graças Dou. Muito legal. E como tudo vai se casando, não é, Raquel? Quando todo esse movimento, quando tudo isso é trazido de uma forma que congrua, que realmente seja uma entrega inteira, a gente vai vendo esses detalhes todos se complementarem, até que formam uma só coisa, né? Uma só canção, uma só interpretação. Quero mandar um beijo para o Marlon. Tive o prazer de conhecer o Marlon também. Nós estudamos numa mesma escola em anos diferentes. Ele participou do Grupo M, eu participei do Grupo M em 97. E tive o prazer de ouvi-la. A M dele foi a M onde eu entreguei minha vida a Cristo, e eu me lembrei muito da tua história, porque eu tinha 11 anos quando me converti, e na hora daquele apelo que é feito, eu falei, um dia eu vou cantar nesse coral e um dia eu vou fazer esse musical. Com 11 anos, muito. E aí eu fui a única contralto do Nordeste que foi para o Grupo M do meu ano, e no ano que eu fui, a minha Amy voltou a cantar Apocalipse, que foi o musical onde eu me converti. Então, eu entendo muito a sua conexão com o pastor Ademar. Você foi falando, eu fui lembrando. Então, vai um beijo para o Marlon. Que prazer saber que a gente está aí ligado por gente bacana. Sim. Raquel, pode falar, Nil, sem problema. Voz da Vez tinha que ter 2 horas de duração. Concordo. Olha só, é conversa para mais de metro, como diz o interiorano, né? Eu não posso. Eu já tinha posto aqui na minha programação, nosso tempo já está indo embora, mas eu quero muito ler um salmo que é a carinha aqui da Raquel, e eu espero no Senhor que seja a carinha de todos nós, de toda a família de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. É o Salmo 128. E é com essa palavra que eu quero encerrar esse nosso tempo aqui de Voz da Vez, desta noite, do dia 7 de maio de 2024, no privilégio da companhia da Priscila Ribeiro, da Raquel Novaes e de cada um que está aqui. Até o meu amado Itamar está conosco aqui. Ele é meu
Ele pode não ter ninguém nesse chat, viu, Raquel? Mas o meu amado Itamar está comigo aqui, assim como todos esses amigos e irmãos tão preciosos. Olha lá, Lidiane, a Júlia, quem mais está conosco? Solange, muitos queridos, nos dando o privilégio da companhia. E eu quero dizer a você, Raquel, que o desejo do nosso coração, do Voz da Vez, é que Deus continue a cuidar de você, a ajudá-la cada vez mais, estar pertinho do Senhor, inspirada para escrever canções, para tocar esse piano, para ensinar os caminhos do Senhor aos seus filhos e amar o seu amado, esse homem tão precioso que Deus colocou na sua vida e que seja seu parceiro de mão dada até o último dia da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Priscila, você também, viu, querida? Que Deus Obrigada, continue a Nina. cuidar de você, a mantê-la com esse sorriso bonito, com esse coração maravilhoso que você tem, sendo útil também nas mãos do nosso Senhor, para a glória dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao Arthur Mendes, que conosco esteve nos bastidores, na técnica, na sonoplastia. Arthur, que a boa mão do Senhor também continue a cuidar aí da sua casa, do seu casamento, da vida dos seus filhos, do seu ministério, e que jamais falte o que você precisa em cada dia de vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso. E eu quero convidar você que está aí no chat, você que está nos acompanhando, para o próximo Voz da Vez. Já estamos agendando mais uma pessoa muito querida e preciosa, como é a Raquel. Raquel, quer falar mais alguma coisinha para a gente fechar? Com esse sorriso lindo, você e a Pri, fique à vontade para a gente fechar aqui esse tempo nosso. Só quero agradecer a você, Nilceia, que prazer te conhecer, que voz poderosa o Senhor te deu. Priscila, quero te ouvir cantando, vou procurar na internet, onde eu te acho. Te passo tudo. Vou pegar as dicas como fonoaudióloga, se Deus quiser, e queria agradecer a todo mundo que acompanhou, que o Senhor continue crescendo no nosso coração, no meu coração, no coração de vocês, que Ele continue sendo o nosso maior amor, que a gente viva de forma que o coração do nosso Deus possa sorrir e que a nossa vida possa impactar pessoas, em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês. Amém. Um beijo para todo mundo, um beijo para você, Raquel, que privilégio de conhecer, um beijo, Nil, que vocês continuem sendo vozes, impactando pessoas, mudando histórias, sensibilizando os corações, esse é o meu desejo. Um beijo para o Arthur, para todos que nos escutam aí, até o próximo programa. É isso, e a Ultimato, que está nos apoiando também, muito obrigada, editora Ultimato, revista, que tem estado conosco aí, segurando as pontas, investindo em nós, acreditando que o Senhor tem grandes coisas através das nossas vidas, para a glória dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite e até o próximo Voz da Vez.